Fala aí galera, João aqui trazendo para vocês mais uma análise de partida. Hoje tivemos Flamengo e Penharol, o jogo de ida das quartas de finais da Libertadores. O Flamengo acabou perdendo o jogo por 1 a 0, jogando em casa no Maracanã. Então vamos comentar um pouco, vamos olhar um pouco o que aconteceu na partida. Nós temos aqui as duas equipes começaram a partida no sistema 4-2-3-1. Vamos falar um pouco sobre como o Flamengo se organizou ofensivamente no primeiro tempo. A gente viu a maioria dos jogadores do Flamengo partindo para o ataque, né? O Flamengo queria abrir o placar, fazer o primeiro gol da partida. Na base das jogadas a gente tinha aqui o Léo Pereira junto com o Fabrício Bruno e o Pulgar aqui na frente. Vou pegar a bolinha aqui. Enquanto a equipe do Penharol se defendia num 4-4-2. O camisa número 8 deles, um ótimo jogador, ficava aqui na frente junto com o centroavante. E aí o Flamengo atacou bastante nesse quase 2-1-7. O Flamengo só com dois jogadores na saída de bola e o Pulgar aqui por dentro auxiliando. Às vezes, quando precisava de mais alguém, o De La Cruz descia para poder auxiliar a jogada aqui pelo lado direito. Ou então o Varela descia também aqui para poder auxiliar a jogada pelo lado direito. A gente viu muita movimentação da equipe do Flamengo. A gente viu o Gerson trocando de lado com o Plata. O Flamengo fez de tudo para tentar abrir um espaço nessas duas linhas aqui de 4 do Penharol, sem muito sucesso. E aí toda vez que o Penharol recuperava a bola, partia rápido para o contra-ataque, com passes rápidos, inversões de bola. E aí a gente tem que destacar esse jogo associativo do Penharol, esses contra-ataques rápidos, inversões rápidas e certeiras de bola. E foi assim que saiu o primeiro gol do Penharol, no contra-ataque. O Penharol conseguiu, com passes rápidos, inversões, chegar na área do Flamengo, finalizar e fazer o gol. E aqui eu vou mostrar uma coisa para vocês que poderia ter impedido, né? Eu já falei sobre a saída de 3 no vídeo do 3-2-5, na análise do Botafogo e Corinthians, mas é sempre bom ressaltar que a saída de 3, além de facilitar a saída de bola, ela também ajuda na organização defensiva na hora que o time perde a bola e tem que se defender no contra-ataque. Porque foi o que a gente viu, só tinha o Fabrício Bruno e o Léo Pereira aqui atrás, os jogadores do Penharol correndo, e aí com as inversões rápidas o Fabrício Bruno e o Léo Pereira iam para o lado, depois voltavam para o outro, não são jogadores tão móveis assim, tão rápidos para poder fazer essa recuperação, sendo que se o Flamengo tivesse uma linha de 3 aqui, ó, cada jogador sabia qual parte do campo teria que defender. O Léo Pereira defendia pelo lado esquerdo, o Varela pelo lado direito, o Fabrício Bruno pelo centro. E não precisava os jogadores ficar toda hora correndo para um lado e para o outro. A saída de 3, além de facilitar essa organização aqui na frente que faltou para o Flamengo, apesar de ter 79% da posse de bola, não conseguia organizar os seus ataques. Essa saída de 3 aqui poderia ter impedido o gol do Penharol, que os 3 jogadores retornariam, ficaria muito mais fácil de defender o contra-ataque da equipe do Penharol. E aí, depois do gol, a equipe do Penharol passou a ter mais tranquilidade na partida, óbvio, na frente. A gente viu o Penharol sair um pouco mais para ataque, sempre jogando com o seu centroavante, seu camisa 10, que no caso veste a camisa 8, o seu segundo volante e os 2 pontas. Os laterais não subiam, em nenhum momento o Penharol desfez essa linha de 4, os laterais sempre ficando para evitar de tomar um contra-ataque, uma bola nas costas. O primeiro volante mais pegador também sempre ficando para poder defender, dar esse apoio na zaga. E aí foi quando a gente viu a melhor chance do Flamengo no final do primeiro tempo, né? O Penharol estava atacando, saiu um pouco mais para o jogo e o Flamengo roubou a bola. Aí numa troca de passes rápidas, achou o Arrascaeta na parte direita do campo, o Arrascaeta cruzou a bola, o Bruno Henrique cabeceia, e o goleiro do Penharol, apesar da bola ter sido no meio do gol, faz uma grande defesa, porque não era uma defesa fácil naquele lance. Aí, como eu disse, apesar do Flamengo ter 79% da posse de bola, quem criou as melhores chances na partida foi o Penharol. No primeiro tempo da partida foi o Penharol.
E aí no segundo tempo a gente viu algumas alterações na equipe do Flamengo. O time... Deixa eu voltar aqui os jogadores. O Varela saiu. Entrou Wesley no intervalo. E aí depois saiu o Pulgar, entrou o Alcaraz. E depois em algum momento do segundo tempo saiu o De La Cruz. Entra o Léo Ortiz. Cadê o Léo Ortiz? O Bruno Henrique passa a jogar pelo lado esquerdo do campo. Sai o Plata. Entra o Carlinhos. E aí a gente viu uma melhora no time do Flamengo. Primeiro porque o Bruno Henrique jogando do lado esquerdo é outro jogador. O Bruno Henrique centralizado, infelizmente, não consegue render tão bem pelas características dele. E a grande sacada do Bruno Henrique de 9 é ele fazer essas infiltrações por trás da defesa com o Léo Ortiz, que faz muito bem esses passes. Se a gente for ver o gol que o Bruno Henrique faz contra o Botafogo, foi uma jogada assim. O gol na Copa do Brasil contra o Bahia, o Léo Ortiz enfia uma bola pro Bruno Henrique jogando de 9, aí o Bruno Henrique só toca a bola pro Arrascaeta fazer o gol. Então eu não entendo o Bruno Henrique jogar de 9 e o Léo Ortiz, que é o melhor organizador do time do Flamengo, o melhor construtor, não consigo entender por ele ter começado essa partida no banco. Talvez o Tite quis dar moral pro Pulgar, pro De La Cruz, mas o Léo Ortiz está num momento muito melhor do que esses jogadores, na minha opinião. E até eu acho estranho, né? O Alcaraz entrou primeiro do que o Léo Ortiz, também não fez sentido pra mim. Apesar de que o Alcaraz, o Pulgar teve uma partida nula, né? E o Alcaraz entra, dá uma dinâmica melhor pro time do Flamengo, e depois que o Léo Ortiz entra, ele também tem mais espaço para poder se movimentar, que a primeira bola passa a ser do Léo Ortiz. Então o time do Flamengo cresceu bem no segundo tempo. Mas aí o Peñarol também fez as suas mudanças, já ganhando de 1-0, óbvio. Eu não vou trocar com os jogadores do Peñarol, vou só fazer essa mudança aqui na linha. O Peñarol passou, depois que fez substituições, passou a se defender no 5-3-2. Aí, depois dessas substituições, o time do Peñarol começou a fechar ainda mais os espaços que o Flamengo estava tendo. Essa linha aqui de 5-3-2 também, como a gente falou no Botafogo e Corinthians, fica muito difícil para o time conseguir infiltrar e achar as jogadas. E é isso, derrota dura para o Flamengo no Maracanã, vai precisar correr atrás do prejuízo no Uruguai. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do jogo, o que vocês viram de diferente. Se curtiu o vídeo, dá um like, se inscreve no canal. A gente vai fazer mais análise de partidas e tá vindo muito conteúdo maneiro aí pra vocês. Beleza? Valeu!